A morte é uma realidade que todos nós vamos passar. O número de homicídios aumenta, enfim, insegurança, mas diante disso tudo, resta saber qual é a pergunta: o que acontece após a morte? O que de fato acontece com a pessoa? A alma imortal sobrevive? Vai para fora do corpo? A pessoa vai para um pré-céu? Vai para o suposto inferno, né, onde supostamente estariam sendo atormentadas? E com base nisso nós temos muitas interpretações, né? Dentre as quais, né, você tem a imortalista, que é defendida aqui, né, na parábola do rico e o Lázaro, que nós vamos hoje aqui fazer um react dela, tá? Então, estamos abertos aqui, né, no YouTube, e hoje nós vamos estar reagindo aqui a um comentário do CACP, do canal do pastor Flávio Martinez, tá? Que ele vai defender, né? Que ele vai falar, né, se é uma parábola, né, se é literal ou não é literal. Essa história contada por Jesus. O que quis dizer, tá? Aqui nós vamos estar fazendo react. Seus dados acabam sem avisar e atrapalham sua rotina. Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal. O rico e Lázaro. Parábola ou história real? Leamos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias... E aqui tá, ele vai fazer a leitura bíblica de Lucas 16, capítulo 19 a 31, que é, né, justamente essa parábola aí que Jesus conta, né, do homem rico e de Lázaro, né? E aí eu vou aqui estar tecendo alguns comentários acerca do que essa parábola realmente diz, né? Peraí, o microfone caiu aqui. Eu vou tecer alguns comentários sobre o que essa parábola realmente diz, né? Se é algo literal, se é simbólico, tá? Nós vamos estar tecendo alguns comentários, tá bom? Vamos prosseguir aqui com o react. se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Tá, vamos dar uma prosseguida, que aqui ele está fazendo a leitura bíblica, tá? Não quero me estender muito. Porque iremos ver figuras que não são próprias de uma história real. É uma ilustração. Realmente na vida. Por outro lado, na medida em que as parábolas se baseiam, como fazem os mortalistas, com a parábola do rico e Lázaro, Peraí, vamos estar voltando aqui. eterno não existe. Na verdade, essa é uma narrativa em forma de parábola, que mostra o mundo espiritual depois da morte, que a alma sobrevive e fica em estado de consciência. Vejamos os argumentos usados pelos mortalistas. Então, muito bem, agora nós vamos começar a tecer alguns comentários aqui sobre o que ele acabou de falar, né? Porque ele é, né, no caso o irmão Raul Reis, tecendo comentários no canal do CSP, né, presidido pelo senhor João Flávio Martins, acabou de falar, né? Vocês ouviram aí que essa parábola prova, né, consciência da alma pós-morte. Muito bem, senhor João Flávio Martins. Primeiramente, né, como o próprio mortalista falou, né, é uma parábola, né? Se é uma parábola, é cheio de linguagem figurada,
é cheio de linguagem metafórica, simbólica, ou seja, não pode ser tomado como literal, tá bom? Já é o primeiro ponto, né? É você respeitar o gênero literário do texto, né? Você não pode literalizar isso, tá bom? Então, porque a gente vai ter alguns problemas nos quais eu vou elencar aqui, né? Segundo ponto, o próprio contexto onde Jesus contou essa história. Mas por quê? Ele contou uma história sobre como a pessoa deve lidar com dinheiro, na parábola do mordomo infiel. E a Bíblia vai dizer, né, mais abaixo, que os fariseus eram avarentos e debochavam de Jesus. E o que Jesus faz? Vai contra essa parábola, né? E aí vem o primeiro ponto, né? Condenar a avareza e o orgulho, né? Porque o rico, ele botava confiança nas suas posses, né? O texto é claro, né? Que ele vivia, né? No esplendor e vestindo púrpura, né? Púrpura naquela época, assim, só tinha aquele tecido quem tinha dinheiro. Ou seja, era avarento, botava a sua esperança no dinheiro, fazia do dinheiro seu Deus e a sua esperança, correto? E esse é o primeiro tipo de atitude condenada por Jesus, o que vai de encontro com o que o próprio Cristo ensina, assim, terminantemente, que é quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado, o que também bate com o ensino bíblico de que Deus humilha o soberbo, ou seja, condena a soberba e orgulho e também a avareza, né? Que é fazer o dinheiro do seu Deus. Né? E isso é demonstrado quando o rico aparece ali em tormentos e humilhado, tá bom? Para justamente condenar a avareza e a soberba daqueles fariseus que tinham rido, né? Do ensino de Jesus, tá bom? Esse aí é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é mais pro final, literalmente no final, né? Ali da parábola, quando, assim, você vê até a outra incoerência, né? O cara lá, um conversando com o outro, né? Mas enfim, no caso, a personagem Abraão vai dizer pro rico, né? Ele fala, olha, eu tenho irmão. O rico fala, olha, eu tenho irmãos. Manda que Lázaro ressuscite e vá lá avisar eles para que eles não venham para esse lugar de tormenta e tal. E o que o Abraão fala? Né? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Né? E se não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão acreditar, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E isso bate direitinho com aqueles fariseus, né? Que Jesus havia ressuscitado Lázaro, milagre espantoso, e eles permaneceram na incredulidade, né? Não creram que Jesus era o Messias e além disso, né? O próprio Cristo ressuscitou e eles permaneceram incrédulos, né? De que Jesus era de fato o Messias prometido. Ou seja, Jesus ensinou essa parábola também por isso, para provar que ainda com um milagre espantoso, pessoas permanecem incrédulas, né? E também, né? Jesus queria fazer que seus ouvintes fizessem da lei e os profetas, ou seja, das escrituras, a suprema regra de fé e prática para suas vidas, né? Coisas que os fariseus não faziam, né? O próprio Cristo aponta que eles colocavam a tradição acima das escrituras, tá bom? Então, o seu João Flávio Martinez, não tem nada de alma imortal aqui. Esses eram os ensinos que Jesus queria mostrar com a parábola, tá bom? Condenar a avareza, o orgulho e mostrar que ainda com um milagre espantoso, como a ressurreição, que Jesus fez com Lázaro e depois com ele próprio, pessoas vão permanecer incrédulas e fazer, né, com que os seus ouvintes fizessem das escrituras a suprema regra de fé e prática para suas vidas. Tá bom, seu Martinez? Não tem nada de alma imortal aqui. Até porque, né, não tem como ter uma alma fantasmagórica, porque o rico sente sede. E sede é necessidade do corpo físico, que nem, por exemplo, tô com essa garrafa de água. Ó, toma água aqui. Por quê? Por que eu precisei tomar água agora? Porque eu tô no corpo físico. É necessidade fisiológica. E não tem como uma alma desencarnada ter uma necessidade fisiológica que é inerente ao corpo físico, o senhor Flávio Martinez. É absurda a interpretação que o senhor dá. É absurda, tá bom? E Jesus, ele cria na Escritura
E as escrituras não mostram em lugar nenhum a alma imortal, em lugar nenhum a alma o que a gente é. Gênesis 2,7, o homem foi feito alma vivente, não que ele recebeu uma alma. O homem se tornou uma alma, e não que ele tenha uma alma. E Jesus sabia muito bem disso. Tá bom? E outro ponto, tá? Que é justamente esse vocábulo inferno que você pega nas Bíblias aí em português e você vê generalizado, né? E as pessoas, como já têm essa ideia, né? Inclusive o senhor João Flávio Martinez e outros aí, né? Que eu não vou citar, mas colocam medo nas pessoas, né? Colocam medo nas pessoas, sabe? E já fazem a mente ali para crer que inferno é esse lugar de tormento, ou seja, a pessoa lê inferno e já acha que, sendo que não. Tá, ô Martinez, no grego aí tá Hades. Hades é sepultura, não tem nada a ver de lugar de tormento, né? Porque Hades é nada mais, nada menos do que a tradução grega da palavra hebraica Sheol. Não tem nada a ver, não tem nada de lugar de tormento. É sepultura. Ou seja, ou seja, não tem nada de tormento eterno, até porque se você for analisar Sheol e Hades, sempre vai ter esse sentido de sepultura, de sepulcro, de mansão dos mortos, só que é algo mais coletivo, tá? Tá bom? É algo, assim, é toda a região subterrânea da Terra, né? É uma sepultura mais coletiva, né? Isso porque, né, malandramente, né, eles têm a malandragem, né, de falar que sepultura é Keber para tentar dar um significado, né, de que Sheol e Hades realmente significa sepultura, né? Pra você ver, ó, tá tão coisa aqui que o microfone tá criando vida aqui, tá querendo fugir, né, seu maroto? Aí, ó, de novo. Aí, ó, de novo. Ó, você vê, falou em alma fantasmagórica. Falou em alma fantasmagórica, né? O microfone tá querendo ter fantasma aqui. Ó, não foge não, hein, seu maroto? Não foge. Mas enfim. É isso, sabe, gente? Com todo respeito, tá? Não quero ofender ninguém, né? Mas é completamente sem noção, né? Você acreditar numa alma imortal com base nesse texto, né? Porque, primeiro, é uma parábola, você não pode tomar como literal. E segundo, se a gente for tomar como literal, é como eu mostrei. A alma imortal tem sede, né? E isso só é possível num corpo físico e não numa alma fantasmagórica. Tá bom, senhor João Flávio Martinez? Pois muito bem. Há muitos outros argumentos, não vou me deter a refutar eles aqui nesse vídeo, né? Só que só fazer um breve comentário aqui, né, sobre a parábola do rico e Lázaro, tanto que eu nem me deti a assistir o resto do vídeo, porque, né, ele vai tentar defender a alma fantasmagórica desencarnada com base nesse texto. Mas, como eu mostrei, não tem o menor cabimento em defender a alma fantasmagórica nesse texto, porque os ensinos de Jesus não tem nada a ver com isso, tá bom? Não tem nada a ver com isso nesse texto, conforme foi demonstrado. E até porque Jesus cria na Escritura e o conceito de alma na Escritura é de uma pessoa ser viva e nunca de um ente fantasmagórico, que torna essa interpretação completamente absurda, né? Vocês viram, né? Então quer dizer que a alma fantasmagórica tem sede, né? É possível, né, as pessoas no tal inferno verem o povo lá no paraíso, né? Sabe? Ou seja, comunicação entre mortos, né? Ou seja, quem crê em alma imortal vai ter que acreditar em comunicação entre mortos. É o que, Martinez? É espírita? É espiritismo agora? Deixou de ser cristianismo, passou a ser espiritismo? É complicado, sabe? Mas enfim, né? Curta, comente e compartilhe esse vídeo, tá? Para que a verdade das escrituras chegue, né, até mais pessoas, tá bom? Vamos fazer pela verdade, né, o que esses caras aí fazem pela mentira. Deus abençoe.